Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o Ritmocast, o podcast da Ritmotech, uma empresa de tecnologia para pessoas. E para falar de pessoas, para falar de gente, o tema de hoje é incrível. Eu tenho uma turma aqui, estou rodeado de uma turma aqui que é espetacular sobre o tema que é burnout nos profissionais de tecnologia da informação. O que é isso? Como é que a gente pode entender? O que a gente pode fazer sobre isso? Eu tenho convidados maravilhosos aqui, estou rodeado de craques aqui. A começar na minha lateral direita, essa craque que eu conheço há 83 anos, mas ela só tem 29. Tô conservada. Soraya Lemos. Conservada. Soraya é uma das referências no mercado, na parte de gente, gestão e cultura. O currículo dessa mulher, nossa senhora. É uma Bíblia. Querida Soraya, bem-vinda, que prazer revê-la. Igualmente, igualmente. Muito bom estar aqui, cercado de pessoas tão incríveis, de você, que saudade. Eita. Obrigada. A minha lateral esquerda tem uma outra craque também, que sabe muito de gente, de gestão, de cultura, de estratégia, de cultura organizacional, que é Camila Bertola. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, muito feliz, muito honrada, muito animada de estar aqui. E já que eu tô falando de craques, né? Dessa mulherada fera, tem aqui também uma craque que sempre cuida da turma de gente. De business partner. É um nome bonito que esse povo arruma, né, gente? Nossa Senhora, né? A craque Suelen Merlo, que é a grande craque de RH, de cultura organizacional, de business partner, da Ritmotech. Bem-vinda, querida Suelen. Obrigada, Madeira. É um prazer estar com vocês. Obrigado, prazer é nosso. Ô, gente, burnout. O que é burnout, gente? Essa palavra aí. Eu vou jogar aqui na mesa para a gente já começar a tabelar. O que é burnout? Burnout, primeiro, para falar de profissionais de tecnologia da informação. Mas o que é essa coisa de burnout? Bom, vamos lá? Vamos lá. Bora. Burnout ou síndrome do esgotamento emocional causado pelo trabalho, esgotamento psicológico, é uma doença classificada pela Classificação Internacional de Doenças como uma doença ocupacional. A OMS já inseriu o burnout como uma doença de natureza ocupacional. Então, a gente tem muitos sofrimentos emocionais, né, que estão dentro do burnout, que não se confundem com ele, mas que fazem parte do que essa síndrome traz para a gente de características centrais. Então, burnout é isso. É muito diferente de um cansaço, é muito diferente de sobrecarga. A gente vai falar aqui sobre algumas características centrais, né? Mas queria trazer, já acho que é importante a gente entender esse conceito. É preocupante, né? Algo que a gente tem que colocar atenção. Não podemos naturalizar, né? Dizendo que é normal, faz parte, é bonito, é glamuroso, trabalhar muito. A gente tem uma cultura que valoriza o excesso, né, de trabalho como um sinal de alta performance. Então, a gente estava pensando sobre isso e acho que é bom começar com essa classificação, assim, com esse termo. Boa. A gente pretende aqui fazer uma manhã prazerosa e proveitosa, né? Mas quando a gente pega o termo em inglês, numa tradução, se você jogar no Google, né? Você vai ler que já é uma questão associada a esse estresse excessivo. Mas ao pé da letra é queima. A gente está falando de combustão, é a queima até o final. Então, quando a OMS, em 2018, começa a estudar um pouco mais toda essa síndrome, e ela identifica que ela precisava criar uma classificação para essa síndrome, e ela inclui isso a partir de janeiro de 2022. Ela cria o CID-11, que é onde tem o QD-85, e isso vem para que os profissionais de saúde do INSS, para que todo mundo que vá fazer o afastamento, colocar aquela categoria da doença, já pudesse nomear, para poder falar assim, olha, estamos gerando estatística e dados a respeito disso. Porque se você não faz essa separação, é tudo depressão, é tudo tá cansadinho, sabe? Ah, mas todo mundo trabalha muito. E tudo isso que a Camila falou é verdade. A gente tá conversando, e como é que tá? Tá tão corrido, tô tão cansada. Não é assim. A gente tá falando de uma coisa séria.
E assim, algo que é muito importante de prestar atenção é nas emoções, né? Quando a gente percebe esse excesso de trabalho, né, que infelizmente foi naturalizado, e principalmente com a pandemia, né, esse descontrole emocional por tanto trabalho, né? Hoje eu estou dentro da minha casa, inicio meu expediente, né, termino meu trabalho, olho para o lado, eu estou no mesmo espaço, né? Então, eu não sinto nem essa mudança, essa alteração, assim. O que é trabalho, o que é casa, né? Ficou muito confuso esse espaço, né? E foi bom a Suelen tocar nesse aspecto, porque aonde uma coisa começa ou onde a outra começa. Então, se a gente não faz essa classificação e não procura entender de verdade, muitas vezes a gente podia falar, não, está separando, não, o filho não está tirando uma nota legal, não, o trabalho dele. E aí as pessoas começam a confundir isso e a gente não conseguir dizer o seguinte, burnout é esta síndrome oriunda do laboral, especificamente do trabalho. Não é um cansaço porque eu fiz uma atividade física, porque eu corri, porque eu tô tentando tocar violão. Não é normal, né, Soraya? Não é normal. Não. Pontual, né? Então, eu acho que o importante da gente trazer também, assim, a Christina Maslach, que é a maior referência em burnout, é uma professora de Stanford, ela traz algo muito interessante, assim. O movimento de mercado, né, nos traz hoje uma possibilidade ímpar de crescimento. Então, assim, as empresas enxergam grandes oportunidades. Quando a gente trazendo um pouco aqui para o universo de tecnologia, né, que é o nosso foco, assim, as empresas receberam, nos últimos tempos, demandas imprevisíveis, né, o que representa uma grande oportunidade. Mas a Cristina traz um termo, assim, que é o burnout shop, assim, o modelo burnout shop. O que seria isso? A empresa extrair daqueles colaboradores o máximo deles. Só que isso não é sustentável, né? Por quanto tempo um profissional consegue entregar um trabalho de qualidade em equilíbrio com o seu bem-estar integrativo, um trabalho excessivo, com uma jornada de trabalho exaustiva? E tem um aspecto, né, que a gente não pode deixar de ressaltar, assim, como uma grande causa do burnout, que são as relações dentro das empresas. Porque quando a gente fala de um estresse excessivo, repetitivo, que me impossibilita, né? Me traz uma sensação de incapacidade, de menor valia, afeta a minha autoestima profissional, faz com que eu não me sinta preparado o suficiente para entregar, com que eu não consiga estabelecer limites, né? Da minha carga horária de trabalho, dos espaços em que eu vou dedicar energia para trabalho, para as outras esferas todas da minha vida. O que a gente precisa pensar é como que as relações dentro das empresas favorecem que as pessoas cuidem disso, ou que elas estejam vivenciando isso sem um espaço de segurança psicológica para fazer alguma coisa a respeito. E algumas pessoas tendem a esconder, né? A gente vê pessoas na euforia tentando esconder isso, porque a cabeça da pessoa fica assim, mas como é que o meu gestor vai ver que eu tô cansado? Exato. Qual que é a leitura que ele vai fazer que eu tô receoso com esse projeto? Às 9 horas da noite, exatamente. Como é que Tem números importantíssimos que a gente começa a encontrar agora. Por exemplo, é lógico que varia aí do nível de liderança, mas um líder ele pode ter de 200 a 400 pontos de contato e acesso por dia. Ou seja, entre responder o WhatsApp, e-mail, atender uma ligação, participar de uma reunião, dar um feedback, encontrar com alguém no corredor, ter um almoço com o cliente. Entre todos esses aspectos, se a gente falar aqui agora, abre sua caixa de e-mail, tem no mínimo 30, 40 e-mails para você responder. E quando você estava falando sobre a questão do tempo de prolongamento, sabe o que me vem à mente? É a diferença de uma maratona boa de uma analogia. corrida de 100 metros. Sim. Ninguém, nós somos profissionais, eu sempre disse isso profissionalmente, Perfeito. Nós somos como atletas, você não consegue dar o seu máximo naquele pitch durante muito tempo. Então tem um momento como você precisa dar um pitch como um de explosão, né? Um aquele momento da explosão e depois você precisa relaxar a musculatura para você dar conta. Agora, meninos, vocês estão em muitas empresas de muitas realidades diferentes, muitos segmentos diferentes. Que áreas que vocês percebem no mercado têm sido mais afetadas por esse tipo de situação, seu burnout? Olha só, quando a gente trabalha com consultoria, a gente tem essa riqueza de poder circular por vários segmentos de mercado, né? É claro que o contexto pandêmico, ele afetou diretamente os profissionais de saúde.
Mas a gente tem a realidade do burnout em vários segmentos, eu diria que em quase todos os segmentos, e a gente está trazendo aqui um convite à reflexão exclusivamente dos profissionais de tecnologia, né? Porque, embora seja um tema aplicável para qualquer segmento profissional, vocês concordam comigo que no momento pandêmico, em que atividades de natureza presencial precisaram transbordar, né, o seu fazer, o seu existir para o meio digital, nunca houve tanta demanda e sobrecarga e pressão de respostas rápidas como esse momento que a gente Vamos vive. falar aqui só de alguns segmentos. Pensa bem, vamos voltar naquele momento lá do início da pandemia, onde estava todo mundo morrendo de medo de sair de casa, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Quando você pega a tecnologia, ela está por trás dos meios de comunicação, ela está por trás do e-commerce, porque a gente começou a comprar muito, né? Ela está por trás da medicina, porque a gente começou a fazer consultas e ter acesso a toda a parte de telemedicina. A gente começou a fazer reuniões por vídeo. Antes a gente fazia poucas reuniões, eram pouquíssimas. A gente até duvidava se esse processo era eficiente. Exatamente. A gente começou a trabalhar usando a tecnologia. E, além disso, a gente pega toda a parte de marketing para sustentar todos esses braços aí, a comunicação chegar até... Também tecnologia. Por trás disso tudo, a tecnologia. Então, a tecnologia foi a mãe. Porque se a gente for pensar assim, a gente começou a consumir muito mais conteúdo via digital, né? Então, assim, todas as esferas do trabalho e da produção e do mercado foram muito afetadas por esse contexto, e o que acontece é que é um caminho sem volta. Então, se a gente pensa que as pessoas aprenderam que isso gera, né, é claro, algumas perdas, mas gera muitos ganhos, a gente entende que esses profissionais que trabalham com tecnologia, seja, né, no front-end, no back-end, quando eu penso em experiência do usuário, quando eu penso na interface, ou quando eu penso na funcionalidade, eles precisaram sofisticar muito a entrega deles e fazer isso de uma forma muito ágil. Foram exauridos mesmo. A gente tem hoje também, né, um modelo de home office, mas a gente não estava preparado para ir para o home office da forma como a gente foi. Então, assim, como eu lido? Eu tenho que estar online o tempo todo, né? Existe aquele conceito de remote first ou remote friendly. Aonde que eu tô? Aonde que a minha empresa está? Qual o nível de maturidade que a gente tem para ir para casa, de repente, e começar a trabalhar como eu estava trabalhando presencial, né? Então... E a gente pedindo para as pessoas serem produtivas. As pessoas foram para casa e a gente falou, a produção não pode cair, porque o mundo não vai parar. Né? Tem uma contradição muito nisso que a Soraya está falando, que a Suelen trouxe, assim, a gente despertou para uma necessidade de bem-estar integrativo e cuidado com a saúde emocional. Verdade. E, ao mesmo tempo, olha como isso é contraditório. Eu estou dizendo para o profissional que ele precisa se cuidar, que o bem-estar dele é importante, que ele precisa equilibrar os seus pratinhos, mas ao mesmo tempo eu cobro dele, de uma forma sutil, essa disponibilidade 24/7. Então, existe uma contradição que é um campo muito fértil para o burnout, né? Então, a gente precisa manter a nossa atenção nisso, porque você pode se sentir pressionado de uma maneira muito sutil, sem que isso seja dito para você verbalmente. Essa contradição que existe, né, em falar, olha, que interessante, você pode se preservar e trabalhar de casa, mas, né, o que vem depois disso? Vem essa pressão por uma presença constante, por estar sempre online. Existe um desrespeito da esfera de gerenciamento de agenda das pessoas. Então, se eu trabalho da minha casa e a minha agenda é compartilhada, a minha empresa entende que ela viu um espaço vazio, ela coloca uma reunião ali. Exatamente. Então, os profissionais estão 100% do tempo tomados por uma reunião atrás da outra. E quando você trouxe, Eduardo, assim, a necessidade da pausa, né? Eu queria chamar muito a atenção para que as pessoas protagonizem o autocuidado. Porque quando a gente fala de profissionais de tecnologia, hoje a gente tem um ambiente cada vez mais diverso, né? Mas todos os fóruns em que se discute burnout, a gente tem uma presença feminina maior. Então, a gente tem uma possibilidade de falar de saúde mental e sofrimento psicológico e emocional um pouco mais validada ainda no ambiente que é feminino. E nós sabemos que o ambiente de tecnologia ainda né, estamos mudando essa realidade, mas ele ainda é muito masculino. E eu não posso deixar como psicóloga e como alguém que se preocupa com a saúde integral das pessoas, de convidar, né, aos homens que façam uma reflexão sobre a sua saúde emocional. Será que realmente é natural eu ter somatizações várias, que já é uma característica importante da gente falar do burnout?
Eu tenho uma série de adoecimentos físicos, tá? Eu tenho cefaleia, eu tenho desconfortos gastrointestinais, eu tenho um sentimento de cansaço e falta de energia, eu tenho problemas do sono. Eu tenho um. Né? Equilíbrio emocional. Eu tenho problemas de psoríase. E aí eu vou Equilíbrio emocional. Isso, exato, eu vou tratando isso como fatos isolados, né? Eu tô com problema de estômago, eu tô com cefaleia, e eu não faço uma análise integrativa de saúde e bem-estar de que esses sintomas aparentemente físicos podem sinalizar o burnout, Agora, um esgotamento. rolando a bola até para a Su começar e para a gente continuar essa tabela deliciosa que nós estamos fazendo, na área de tecnologia, o que vocês têm percebido desse burnout nos profissionais de tecnologia, que é quem dá suporte para todas as áreas praticamente do mercado? O que vocês têm percebido, meninas? Eu acho que uma das coisas que a gente também tem que considerar é que um dos segmentos que funcionou super bem trabalhando de forma isolada em casa foi a tecnologia. Então, quando esse indivíduo está sozinho, ele não tem com quem compartilhar, com quem conversar, e aí eu chamo aqui, fazendo um gancho com o que a Camila estava falando, sobre a importância do colega, Madeira, porque também não se pode olhar para o lado e começar a falar, nossa, a Su está cansada, nossa, a Su está não sei o quê, nossa, eu acho que sim. Não, quem dá o diagnóstico se uma pessoa está com uma síndrome de burnout é um profissional. Né? Então, o que a gente pode fazer é dialogar, é falar, olha, vamos prestar atenção nisso, você está precisando de alguma ajuda, mas com a pessoa sozinha em casa, talvez a gente não consiga perceber tanto. Então, a atenção em cima disso, eu comparo muito as pessoas de tecnologia artistas, porque eles têm que fazer 2 movimentos simultâneos, eles têm que criar, uma inteligência muito forte para poder saber como aquele código vai ser criado, o que precisa entrar, onde que está errado, e fazer aquilo acontecer. Então, não é só o processo criativo, é realizar aquilo. A gente pode ter 1000 ideias aqui. Lógico. Como é que eu faço pirli-pim-pim, saio daqui e vou para lá? Isso é uma ideia. Mas como é que você faz essa ideia virar algo concreto? Executar, e só, né? assim, pensando no que você disse, além de executável, a gente tem hoje uma cobrança muito excessiva dos profissionais de se manter atualizado. A tecnologia, ela tem sido muito volátil. Então, nasce uma linguagem, morre uma linguagem, tem um framework novo, né? Um pattern novo de desenvolvimento de software. Então, assim, além de ter que entregar dessa forma que você acabou de trazer, a gente tem a cobrança de que eu preciso me manter atualizado, preciso me manter atualizado. O que eu tô fazendo tá me mantendo no mercado? Nossa, eu trouxe uma colinha aqui, que isso daqui é super importante, tá? Primeiro que assim, quando o INSS, quando a Previdência começou a soltar os relatórios com os números mais efetivos do que é uma coisa ou outra, isso começou a acontecer por volta de 2006. Nós tínhamos zero registros de burnout. Okay. A gente tem agora, no último relatório que saiu, um crescimento de aproximadamente 400%. Meu Deus. É assustador. É assustador. Esse número pode ser muito maior, porque a gente ainda está lidando com pessoas que falam assim, não, mas eu dou conta de passar por isso sozinho, e vai nessa jornada, né? Isso aqui que eu trouxe é importante para que as pessoas que atuam nas organizações, independente do segmento, se é polícia, porque policial também sofre uma pressão danada, né? Quando a gente fala de médico, o médico ele pode fazer uma cirurgia no dia, mas é aquela cirurgia que vai salvar a vida de alguém. Sim. Então, por uma única atividade no dia, ele tem um estresse, uma carga enorme, né? E aí ele faz essa cirurgia na segunda, na terça, na quarta, na quinta e vai. Então, medicina também, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que eu trouxe aqui é que nessa CID-11, que a gente estava conversando sobre categorizar em QD85, tem uma explicação aqui que faz o seguinte: síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Eita. Esse finalzinho mata, não foi gerenciado com sucesso. Pela pessoa, porque precisa muitas vezes, quer fazer um bom trabalho, é um profissional responsável, quer fazer as suas entregas, quer colaborar com a equipe, e pela empresa, que muitas vezes, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho é muito tênue, porque também não estamos falando só de volume de trabalho. A gente está falando de entregar aquele trabalho num período, a gente está falando de uma pessoa que pode entrar numa cobrança e sem orientação nenhuma como líder, e aí cria um ambiente complicado, tóxico dentro da organização,
Isso também leva a um burnout. Deixa eu perguntar a vocês, dentro dessa linha do que a gente está discutindo, que ações preventivas Ótimo, a gente perfeito. pode... que ações preventivas vocês têm acompanhado nas empresas ou que a gente está executando, por exemplo, na própria Ritmo, para evitar o burnout, tomando consciência de que é uma situação real, forte? O que vocês têm visto de prático na Ritmo e no mercado? O que eu queria complementar isso que a Soraya trouxe da questão do número ser com certeza muito maior do que esse. A gente tem entre os profissionais de TI várias empresas em que o vínculo empregatício não é CLT. Não existe uma possibilidade de um médico do trabalho cuidar de uma pessoa que trabalha isoladamente por projetos, que faz parte de uma squad. Bem lembrado, né? Camila. Então, esses profissionais que produzem, né, tecnologia nas diversas áreas, os designers, os desenvolvedores, que trabalham muito solitariamente, eles precisam estar atentos a isso, porque não existe um dispositivo da organização ou do INSS ou um médico do trabalho ou um psicólogo organizacional que vai vê-lo, né, que vai poder olhar para ele. Então, eu acho que isso é muito importante. Tem muito PJ, né? Muito PJ. Freelancer, pessoal de freela. Que estão ali sobrecarregados, tendo que virar chaves, porque eles atendem a várias empresas diferentes. Então, isso é muito importante. Mas sobre prevenção, profilaxia, eu acho que a primeira questão é a gente trabalhar a culpa que a gente, todos nós, né, estamos inseridos numa cultura em que o trabalho dignifica. Só o trabalho me coloca na sociedade como alguém digno, né? Nós precisamos ressignificar isso. A nossa vida, ela tem como uma parte o trabalho. Isso. Mas ela não pode se resumir, né? O meu valor não pode se resumir ao trabalho. E eu sou ser humano. Então, não existe uma constância. Nenhum sucesso do CNPJ vale o fracasso do CPF? Aquela frase feita aí? E as empresas, elas precisam, aí pensando em prevenção, olhar para a sustentabilidade. Como que eu posso pensar nos meus indicadores de engajamento e retenção de profissionais se eu quero que ele fique em 120% por muito tempo? Isso não é sustentável. Então, eu preciso olhar para o recurso, né? Olhando para ele como um humano, muito mais do que como eu olho para um recurso material que eu posso substituir. E aí, quando eu penso em cuidado, as empresas despertaram, né, para isso. Acho que a pandemia também trouxe essa necessidade. Por quê? Porque isso afeta o meu resultado. Sim. Então, não é simplesmente eu pensar que eu estou fazendo uma ação com foco em pessoas, porque isso posiciona a minha marca no mercado como uma marca atrativa. Eu estou pensando em sustentabilidade do meu negócio, porque um profissional que tem muito conhecimento, né, que está com a cultura, o DNA da minha empresa, que entrega muito, ele é rico, ele é caro para mim, ele precisa ser para mim o meu principal valor. Valiosíssimo. Né? Tem uma bola aqui que nós vamos rolar, que eu acho que o Madeira vai gostar, que é a questão do futebol. Quando a gente fala de um atleta de alta performance, a gente pensa na formação desse atleta em 3 bases. Na capacidade física que ele tem de responder lá 45 mais 45 minutos, mas vai a pênalti, né? E vai ali, vai estendendo. Então, ele tem que ter uma capacidade física para responder a performance dele. Ele tem que ter técnica. Não adianta nada ele ter capacidade física, mas chegar lá e não fazer o que precisa ser feito. Sim. Então, ele tem que ter toda a condição técnica de desenvolver o papel de defesa, treinar ataque. A gol, exatamente, né? perfeito. A competência técnica. E ele tem que ter o quê? Equilíbrio emocional. Quantas e quantas vezes a gente já não viu um cartão vermelho que a gente fala assim, gente, mas de onde veio aquele estouro? De onde veio aquilo? Sabe? De onde veio? A gente acabou de ver aqui recentemente situações no Campeonato Mineiro onde a gente viu a pessoa estourando de tal forma e depois, bacana, pediu desculpa. Sim. Mas a gente está falando de equilíbrio emocional. Tem que cuidar dessa parte também, senão não está completo. Boa, é verdade, verdade. Não tá. E quando a gente leva para o mundo executivo, a gente não faz essa comparação de alta performance com todas essas bases. O executivo muitas vezes come mal, dorme mal, se alimenta mal, troca o almoço por aquela reunião que é importante, porque tem que fazer orientação. Eu vou rolar a bola para ti, Sueli, mas eu não posso perder. Quanto mais eu aprendo tecnicamente, líderes, mais eu sinto a necessidade de aprender de gente. É isso. Nós temos que aprender de gente. É isso. E na Ritmo, conta pra mim, que tipo de ação que vocês estão fazendo hoje para tentar prevenir
essa onda que é tão forte, que é mundial, né? O que você pode contar pra gente de algumas das ações que vocês estão fazendo lá, preventivas? Madeira, assim, né? Antes de aplicar o que a gente tem feito para vocês, né? Tem um autor muito interessante sobre inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Sensacional. Esse é um profissional, assim, espetacular. Existe um livro dele, assim, ele trata tanto dos aspectos emocionais, do aspecto fisiológico, né? E, assim, algo que a gente não aprendeu a lidar quando a gente estava, né, na escola, no prezinho, a lidar com as nossas emoções. E, assim, Para de chorar, menino. perfeito. A gente tem de... Seu chefe te deu uma manter. bronca, você não pode chorar. Né? Quantas vezes que a gente escutou isso Engole o antigamente, choro. Engole o Engole o choro. Tem um exemplo muito legal, assim, né? A criança derruba alguma coisa, aí a mãe vem e pergunta, quem que fez isso aqui? E aí a criança fala, fui eu. Ah, não pode... E briga. Então, assim, quando ela é sincera comigo, eu repreendo. Então, o que acontece? Eu aprendo a segurar. Então, assim, na Ritmo, o que a gente tem feito, né? Acho que, assim, a gente já tem um Lab Session, que toda sexta-feira a gente senta com os profissionais Muito de tecnologia. Para poder trocar, né? Cada um traz um tema, então cada sexta é um profissional que levanta um tema, né? Então, assim, o primeiro momento a gente fala sobre o tema da tecnologia para manter todo mundo ali, né? De uma forma equilibrada e mantendo, né, os conteúdos. Conexão, né? Sim. E após esse momento, a gente sempre tem um momento de descompressão, né? Então, assim, além do físico, para a gente conseguir integrar os profissionais que estão de home office, né? Assim, tanto os presenciais quanto home office, a gente tem esse momento de descompressão, né? No Setembro Amarelo e nesses pontos de Janeiro Branco, a gente sempre tem uma campanha de, né, de conscientização para falar sobre, assim, é muito legal que as pessoas hoje elas têm, né, se sentem confortáveis de trocar e trazer o que tem acontecido, o que tem sentido, né? Então, assim, tem acontecido um clima muito gostoso. Tem que ter ação prática das empresas. Não dá para só falar sobre, mas não metrificar ações com objetivo, valor e prazo. Agora, eu não posso punir, né? Então, assim, eu acho que quando a empresa tem um discurso falado de que você deve buscar o seu equilíbrio, se você está buscando esse equilíbrio, você não pode ser punido por isso, né? Então, eu acho que existe uma consistência que a gente precisa buscar dentro das empresas, que é assim, olha, eu penso em ter dentro da empresa ações práticas com foco em saúde e bem-estar, tá? Então, eu vou ter, como a Su trouxe aqui, vários exemplos. Rodas de conversa, escutas, né? Então, eu faço isso como artefatos corporativos. Eu estou dizendo o que a empresa está fazendo para cuidar das pessoas. Mas no micro, né, dentro das áreas, dentro das reuniões, eu demonstro, por exemplo, para o meu liderado, que para mim é valor eu trabalhar até a hora que for. Então, eu tenho discursos dissonantes. Eu tenho o que a empresa está trazendo de práticas corporativas, mas eu tenho o que os líderes no dia a dia fazem. Uma prática contraditória. Então, olha, eu vou marcar uma reunião com você às 18, sabendo que o seu horário de trabalho vai até às 18. Manda o WhatsApp. Ou eu te mando o WhatsApp às 22 horas. Então, o que olha, amanhã, mas não adianta. Você já mandou o WhatsApp. Acabou. Eu te mandei só para não esquecer. Aí amanhã... porque amanhã a gente já vai estar em outro ritmo, né? Então, cuidado, né? Prevenção é verdade. Eu acho que é a gente ter essa verdade. E a gente utilizar exemplos, né? Mudar as nossas referências. Então, a minha referência de alta performance não tem que ser esse profissional que trabalha até o esgotamento. É a gente ressignificar isso, né? É ser alguém de alta performance, é sim ter tempo para praticar atividade física, para se alimentar, para ter qualidade de sono. Pensar no projeto de outra forma. Pensar nos projetos de outra forma. Então, eu acho que nós precisamos pensar de uma forma mais ampla no que significa bem-estar integrativo e performance. Isso é prevenção. E tem uma coisa também que eu queria falar, que assim, o burnout não é um problema só do RH. Sabe? Quando a gente conversa sobre o que nós vamos fazer. Cuidar de gente não é um problema do RH. Perfeito, Madeira. Perfeito. Toca aí. Perfeito. Cuidar de gente não é função do RH. Eu tenho uma minha todo equipe. Mundo, dos líderes, dos liderados, dos 360 dos pares. Uma pesquisa da McKinsey mostra que 4 entre 5 profissionais de RH estão preocupados e colocando o burnout como uma questão, a questão do bem-estar como uma questão prioritária nas organizações. E o líder que tem que bater meta? Todo mundo tem que bater meta, mas será que a meta vai ser mais importante do que destruir uma equipe? Porque o que a gente fala é o seguinte, o grande cara, todo mundo quer ser um grande cara, uma grande mulher, né? A gente quer ser um grande profissional. O grande cara é aquele que entrega o que foi contratado de um jeito saudável para todo mundo.
Vai ter Se que bater você meta vai no mês entregar- que vem, Claro, no outro e no claro. outro e no outro. Pensa bem, Aham. é por isso que existe a avaliação de desempenho e a avaliação de comportamento. Sim. Quando eu avalio 2 líderes e um entrega bate-meta, o outro também, um com um comportamento super legal, sendo referência para o time e o outro não, quem que é o bacana dentro da empresa? Exatamente. Agora, gente, como é que... Até também rolando a bola para você para começar. Como é que as empresas devem agir com o profissional que já está afetado? Primeiro nós falamos de prevenção, agora vamos falar de ações sobre quem já está afetado. Como é que vocês enxergam que tipos de ações que as empresas, reconhecendo, que é o primeiro desafio, né? Reconhecer que tipo de ação prática com o profissional que já está afetado. Como é que vocês veem? Então, assim, o profissional que já está afetado, a gente tem que pensar. Ele faz parte de um núcleo e ele impacta as ações dele, o time percebe, né? O líder, ele, quando a gente consegue identificar, a gente percebe ele impacta ao redor, né? Mas acho que o primeiro ponto é a gente precisa falar sobre, né? Senão eu nunca vou conseguir identificar. Então a gente começa na conscientização, né? A gente pode fazer a prevenção, mas a gente tem que conscientizar, a gente tem que falar sobre, a gente tem que trazer liderança para perto, a gente como RH, né? E o líder trazer os profissionais para perto. Mas eu acho que o primeiro ponto é, se um profissional do meu time apresentou sinais ou trouxe algum diagnóstico de algum profissional, opa, peraí, né? Acho que o primeiro ponto, reflexão. O que vai acontecer com o restante do time? Isso. Como eu estou liderando? Diálogo com a pessoa, né? Tem gente que tenta falar assim, vamos tirar férias, vamos te dar férias. A primeira coisa é, vamos te afastar, porque aí você vai dar uma descansada, você tá só cansadinho. Não é bem assim. Essa pessoa pode tirar as férias, e aí no último dia de férias, na hora que ela tá no voo, pensando, amanhã eu volto, a pessoa já tá, sabe? Ela já tá voltando com todos os sintomas. Exato. Então, não é só pegar e falar, vamos afastar a pessoa, é um acompanhamento, diálogo. Uma das coisas que mais ajuda é a pessoa saber, ele se importa. Essas pessoas que estão comigo verdadeiramente se importam comigo. Isso faz muita diferença, né, Su? A gente sabe. E tem algumas características, assim, que a gente pode ampliar o nosso olhar, né, nos mantermos mais atentos, assim, que são sinais de que o profissional pode realmente apresentar, como a Soraya disse, o diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional competente, né, para isso. Mas existem alguns sinais de alerta. Você observar mudanças, né, muito abruptas de humor. Uma pessoa que tem um determinado padrão de comportamento e ela começa a ter um padrão de comportamento muito diferente. O isolamento, né? Então, o profissional, ele passa, a gente chama de despersonalização. Eu tinha um engajamento emocional pelo meu trabalho, eu estava ativo nas reuniões, apresentava muitas contribuições e aí eu passo a ficar num lugar de isolamento. Eu não me manifesto, né? É como se eu demonstrasse assim, tanto faz, né? Me demonstro ansioso com determinadas atividades que tem um prazo para acontecer, eu fico naquela necessidade de antecipação e ao mesmo tempo me sinto incapaz, né? O burnout ele tem uma grande característica que é o sentimento de incapacidade. Então, eu não me sinto competente para fazer, acho que eu não vou dar conta. A gente vê relatos de profissionais que estão na frente do computador para realizar uma atividade corriqueira para ele, comum, que é o que ele faz no dia a dia, ele se sente paralisado, né? Outro ponto de alerta, ausências. E não só ausências do não estar, né, na reunião, faltei ao trabalho. Não é isso. Eu estou, mas eu estou como se estivesse out, né? Não estou ali. Presente só fisicamente. Eu estou presente só de corpo, né? Não estou ali. Tudo que envolve alimentação, né? Então, você vê descompassos alimentares. Ou eu não tenho apetite, ou eu tenho compulsões alimentares. Então, esses são os sinais. Uma síndrome é composta por vários sintomas, né? Não é uma coisa só. E é uma temeridade que a gente faça uma tentativa de diagnóstico. Mas eu acho que esse alerta, esse olhar, ele tem que estar com foco no bem-estar. A gente tem uma cultura que vai remediar aquilo que já transbordou. Né? Eu vou tratar da doença. Então, já estou doente, vou tratar. Você antecipou a próxima pergunta, que é gente, porque são temas relativamente novos. E tem gente que tá vendo a gente que tá na dúvida. Eita. Eu tenho isso aí. Eu tenho isso aí. Já que você começou a falar de sintomas, que sintomas vocês podem exemplificar
para ajudar a turma que está assistindo. Eu queria falar uma coisa antes. A gente está chegando num ponto importante, mas quando a gente fala de síndrome vem do grego reunir. Então, não necessariamente o que a gente falar aqui, todo mundo vai apresentar tudo. Ok. Certo? As pessoas podem apresentar 2, 3, não apresentar tudo, mas apresentar só um e ainda assim estar com burnout. Então, é importante a gente falar que tem essa história aí do síndrome vindo do reunir, né? Acho que a gente precisa prestar muita atenção que, como é uma síndrome laboral, a gente pode falar aqui de volume, pressão de trabalho, a gente pode falar de todas essas questões que vão ocasionando em esquecimento, a pessoa está sem energia, a pessoa está pessimista, ela está para baixo, ela chegar o momento de ir trabalhar e ela se sentir assim, não quero aquele lugar mais, ela começa a criar não é nem a síndrome do pânico, é uma síndrome de não se identificar mais com a organização e de achar que ela não é mais competente. Às vezes ela tem 20 anos de carreira, como bem disse a Camila, faz isso com os pés nas costas, mas infelizmente ela chegou num ponto onde ela não vai conseguir render mais. Então tem que ficar ligado em todos esses aspectos. Vamos exemplificar mais para a turma que está vendo, mais lapsos sintomas. De memória, tá? Lapsos de memória, a gente vivenciou aí, né? A Covid, ela traz algumas consequências para a gente, mas pensando em burnout, né, você ter conhecimento consolidado de algum assunto e entra para uma reunião para falar sobre aquilo e aquilo não vem, né? Então, você tem lapsos constantes de memória. Essa questão do sono, ela é muito interessante, assim, eu já vi relatos de profissionais atendidos, né, que estavam passando por burnout, de que o sono era tão conturbado, por quê? Você não faz essas limitações entre o que é o meu espaço de trabalho e o que são espaços em que eu não vou permitir que o trabalho invada. Exatamente. Então, eu paro de trabalhar, muitas vezes paro de trabalhar na hora que eu vou dormir. Deu né? horário. Então, assim, eu não suporto mais a minha carga de trabalho, tá tão exaustiva, eu tô com o meu notebook na cama, trabalhando, nossa, agora eu não aguento mais, vou dormir. E fecho aquele notebook. O que acontece? Os conteúdos de trabalho invadem o seu sono. E aí você sonha com aquilo, né? Então, muitos relatos de profissionais burnoutados que sonham com conteúdos de trabalho e que geram essa ansiedade constante, né? Burnout não é ansiedade, burnout não é depressão, mas ele contém em si traços muito característicos da ansiedade e da depressão. E que pode evoluir para. Acorda de madrugada para fazer pipi, aí lembra de alguma coisa, vai anotar. Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. As questões alimentares. Gente, eu já tive muito burnout nessa vida. É importante. A gente só não dava o nome, né? Exatamente. A questão alimentar é muito significativa, porque quando eu estou vivenciando o burnout, o meu sentimento de desconforto, menos-valia, baixa autoestima, e é tão grande que eu vou buscando compensadores, né? E a comida, ela pode se tornar um compensador. Então, a gente precisa colocar atenção nisso, né? Eu estou com um comer compulsivo, porque eu estou muito exaurido psicológica e emocionalmente, eu não estou encontrando estimuladores, né, para minha vida. Ou apetite nenhum também, né, Camila? E o oposto, né? Então, esses dois extremos, né? Os extremos. Disfunções da alimentação são muito importantes para a gente entender. Um aspecto importante também que não podemos deixar de falar é sobre a irritabilidade. Então, o profissional que está vivenciando o burnout, ele pode apresentar agressividade e irritabilidade de uma forma surpreendente. Então, ele não tinha um perfil comportamental agressivo. Em determinados momentos, né, é porque a coisa, como a Soraya falou, ela vai extravasar de alguma maneira. Então, eu não tenho um perfil agressivo, mas eu, em alguns momentos, tenho esses rompantes, levo lá o cartão vermelho. Isso surpreende, né? Então, esses são sinais importantes. Tem alguns físicos também, né, pra gente trazer, que são, né, pressão alta. Tem profissionais que apresentam, nossa, não, sempre tive a minha pressão normal, pressão alta, né, dores musculares sem explicação, assim, nossa, eu tô com a perna doendo, mas, gente, tava apenas sentado, já era algo comum, né, problemas gastrointestinais, que foi o que a gente trouxe agora, né? E alteração nos batimentos cardíacos. Então, assim, existe essa somatização, existe esse problema, né? Esses são sintomas que têm a causa como burnout. Gente do céu, já tive demais. Agora, quando a gente fala sobre todos esses sintomas, a gente pode entrar um pouquinho agora, vamos ver a luz no fim do túnel, né? Quando a gente começa a imaginar, será que eu estou
Se você já está refletindo, você já está se colocando numa situação onde alguma coisa tem a ver ali com você na sua rotina, no seu dia a dia. Mas a gente sabe que tem coisas, Maneira, que são muito importantes. Se a pessoa não se alimenta bem, se ela não dorme bem, se ela não procura um profissional para olhar e ter um diagnóstico correto e preciso. Se ela não cria momentos de lazer completamente fora de lazer e de Meditação, prazer. as pessoas estão falando tanto da meditação, né? Que é aquele momento em que você para e fala assim, agora é para nada que eu vou olhar, a não ser para mim, olhar para dentro. Né? E aí tem várias questões que são extremamente importantes da gente mencionar aqui, mas um fato que a gente não pode deixar de mencionar é que existem estatísticas também de pessoas que começam a fazer o tratamento, e existe uma melhora, ao ocorrer essa melhora, essa pessoa abandona o tratamento. Ah, meu Deus. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, melhorei. E o tratamento, às vezes, ele tem medicação. Ele vai ter o acompanhamento com o profissional, ele vai ter a medicação, ele vai acompanhando, ele fala assim, melhorei, não preciso disso mais não. Isso é sério. Se ele interrompe o tratamento, se ele não olha para isso com a devida seriedade que pede, ele pode retroceder e esse retrocesso pode dar um rebote e ainda piorar. Então, tem que ter cuidado, olhar para si. Já cuida de tanta coisa, cuida da empresa, cuida dos projetos, tem que cuidar da gente também. E eu queria chamar a atenção para um aspecto, assim, a gente está falando do bem-estar em dimensões biopsicossociais, né? Que é a forma que a gente tem de entender a existência do ser humano Inserido, hoje. né? Mas a gente habita o nosso corpo, né? A nossa mente habita o nosso corpo. Então, a prática regular de atividade física, ela funciona como uma grande prevenção a qualquer tipo de sofrimento psicológico ou emocional. Então, eu sou super defensora disso, porque às vezes a gente não entende que praticar uma atividade física regular, aquela que você gostar de fazer, né? Não com objetivos de alta performance estética, não. Mas para você cuidar da casa que você habita, né? Que é o seu corpo. Se você não coloca atenção nisso, a gente tem uma série de descompassos que advêm daí, de você não entender que o corpo é a casa que você mora, né? É onde a sua mente precisa habitar para que você produza. Então, quando a gente fala, inclusive, das empresas estarem atentas, olha, eu preciso entender que faz parte da agenda do meu profissional que ele dedique tempo para fazer atividade física. Porque se eu não coloco isso como parte muito importante e primordial, olha que interessante, a gente fala de estado meditativo, de poder termos tempo de fazer coisas prazerosas para cuidar da nossa saúde. Mas como é que eu posso pensar em não incluir uma atividade física regular na vida de um profissional que precisa estar fisicamente apto a uma jornada de trabalho enorme? A gente sabe de tudo que uma atividade física regular tem de potencial de regular as nossas atividades neurocerebrais. Então, eu acho muito importante também a gente pensar nessa perspectiva. A empresa fala de bem-estar e saúde integrativa comportando, né? Que eu tenho que me desenvolver, que eu tenho que buscar conhecimento, que eu tenho que ter tempo para me alimentar, para cuidar do meu sono, da minha alimentação. Mas será que a empresa fala sobre atividade física regular? Porque todos os estudos já comprovam o poder de laboral só não, né? Exatamente. Não é só a ginástica do laboral, não. Nós estamos falando profissional ter tempo exatamente. De falar assim, a minha jornada de trabalho permite que eu consiga programar dentro do meu dia 1 hora que seja, 40 minutos, para fazer atividade física. Porque ali eu estou conectado exclusivamente com a atividade que eu estou fazendo e eu estou prevenindo uma série de outros descompassos que podem advir da falta disso. Uma coisa também que eu tenho sentido falta nos últimos anos e que agora tem sido um pouquinho mais olhado, as empresas precisam cuidar continuamente dos seus líderes. Não é um treinamento de liderança. É um programa que vai ter encontros e esse é um dos temas para ir trabalhando a cabeça das lideranças, para não virarem fatos isolados e ações isoladas, mas que isso faça parte de um modus operandi de gestão dessa empresa. Verdade, né? Verdade. O líder, vamos pensar, o líder, ele é a plataforma. Como é que nós estamos tratando nossos líderes nas empresas, hein, gente? Acho que o mais importante para a gente pensar aqui é o seguinte, pensa que o líder é aquele que orienta, é aquele que dá norte, é aquele que apoia,
O líder, ele tem que ser a pessoa que vai ser a plataforma ambulante de comunicação daquele CNPJ. Ele tem que exercer um papel. Quando a gente fala tanto sobre o líder servidor, a gente está falando dessa pessoa que vai servir ao outro. Eu vou te ajudar a você ter todos os insumos, todos os recursos para que esse projeto aconteça. Eu estou aqui à disposição, eu quero a sua ideia, eu quero a sua contribuição, que você tenha voz e autonomia, e eu estou aqui para te apoiar. Na dúvida, vem aqui. Como é que está indo aquilo? Então, tem tanto, esse é outro tema, nós vamos ter que voltar aqui para outro, porque é por aí, Madeira, é por aí. E eu queria fazer uma provocação, assim, sobre isso. A gente tem pensado muito em capacitar nossos líderes com ferramentas de gestão, né, para que eles entendam sobre como é que eu mensuro resultados, como que eu acompanho indicadores, mas quando a gente não capacita os nossos líderes para serem ágeis emocionalmente, né, a Suelen trouxe o Daniel Goleman, queria trazer também aqui a Susan David como recomendação de leitura para todos os líderes, ela traz agilidade emocional. Os profissionais de TI falam tanto, né, sobre Scrum, Squad, agilidade, Kanban. Então, a gente fala de agilidade emocional como um pilar de competência essencial de liderança. Agora, o líder tem que ser exemplo de autocuidado. Porque quando eu falo que eu preocupo com o meu bem-estar, que eu me dedico ao meu bem-estar, entendendo que se eu exemplificar na minha prática de liderança, que é disponibilidade 24/7, é que faz eu crescer na carreira, que é marcar reunião a qualquer horário, que é não almoçar, que é não fazer atividade física, não se atentar para o seu bem-estar integral, é que dá resultado, é que faz eu crescer na carreira, eu não consigo despertar uma cultura de autocuidado nos meus liderados. Então, eu preciso ser exemplo, mais do que exemplo técnico, porque, gente, vamos combinar, informação e conhecimento, os profissionais, sobretudo os profissionais dessa geração mais jovem, eles vão adquirir em qualquer lugar, em qualquer plataforma. A liderança que inspira precisa inspirar não só tecnicamente, mas muito mais na parte comportamental. Essa tem que contar. 1 milhão de anos atrás, eu trabalhava numa empresa em que o diretor convocou uma reunião 12:30 com os gerentes. Aí e chegou na mesa gente, dele... achava que isso não acontecia. Aonde? Só na China. Escuta isso. Chegou na mesa da sala dele, chegou o almoço para ele. E aí, no meio, ele começou a almoçar enquanto sozinho conduzia a reunião. Que elegante. Permaneceu por em torno de 2h30. Nós fomos sair da sala dele em torno de 3:30 da tarde. Exemplo do que não fazer. Jogo dos 7 erros, né? Maluco, então, assim, a gente pode falar. E tem umas sutilezas, né? Então o líder fala assim: nossa, ontem eu fiquei até meia-noite trabalhando nisso. Ele já abre uma reunião falando assim. Sim. Ou ele fala: nossa, eu não consegui buscar o meu filho na escola porque eu tive que participar de tal reunião. Então, nas sutilezas do discurso, o líder vai comunicando para a equipe o que ele entende que faz parte de performar. E vamos combinar, a gente começou aqui as nossas falas dizendo que antes era glamuroso falar, trabalhei até tantas horas e tal, e o tal do workaholic? Que aí vai sozinho. Gente, a pessoa precisa entender que todo mundo foi contratado e ele foi contratado para contribuir, para fazer, por isso que chama colaborador, é para colaborar. Então ele está ali, ele tem que exercer o papel com responsabilidade, com dedicação, com empenho, mas produtividade não tem nada a ver com ser ocupado até meia-noite. Se a pessoa consegue performar super bem até meio-dia, o máximo que você pode fazer é: será que a gente pode pensar em mais alguma participação sua num projeto, ajudando um outro colega? Porque você está vendo que a pessoa consegue exercer e está entregando. Para que isso de ficar até meia-noite? Até 10 horas? Uma provocativa muito importante aqui. O que eu sei que é inegociável para mim? Como eu sei o que eu não vou abrir mão em relação ao trabalho, em relação, né, principalmente aquilo que me suga tanto. Então, como eu sei disso? Eu preciso procurar um profissional para me conhecer, o autoconhecimento, a inteligência emocional, né? Então, assim, quando eu seto para mim, isso é negociável, isso é negociável, isso é negociável, né? Eu não posso abrir mão daquilo que me faz feliz, daquilo que me traz equilíbrio de vida. Então, assim, deixar a provocativa, procurem ajuda, façam terapia, né? Assim, se conheçam, porque a partir
partir do momento que eu sei o que para mim é importante, eu não abro mão, eu sei o meu valor. O autoconhecimento. Incrível. E eu coloco limite nas relações, né? Isso. Eu ensino pro outro como ele tem que lidar comigo. Então, sabendo os meus limites, o outro também vai saber. Lindo. Gente, que papo maravilhoso. Eu queria que cada uma contasse assim, um pouco das suas considerações finais sobre esse papo tão gostoso da gente passar a olhar dele. Porque todos vivemos. Todos os profissionais vivem ou viveram isso quase. E que considerações finais a gente pode fazer nesse tema tão poderoso, tão novo, tão inovador e ao mesmo tempo tão básico? Eu diria o seguinte, falar de sentimento, falar de razão, eu queria trazer consciência para a mesa, porque todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa feia com o coleguinha. Então, se a gente entra para uma organização para ser um bom líder, um bom colega de trabalho, um bom parceiro, as empresas agora estão falando de colaboração em rede, né? A gente não colabora só com o nosso setor. Eu e a sua, a gente não colabora só com o RH, a Camila, e aí as pessoas, o marketing só com marketing, a área de venda só. Não, nós temos que fazer um trabalho em colaboração em rede. E nós temos que cuidar uns dos outros. O homem aprendeu, entre tantas lições com a Covid-19, que nós somos sociais. Por que a gente não vai levar isso para a organização? Quem foi que disse que a organização tem que ser um ambiente competitivo a ponto de não caber a colaboração e que todo mundo seja feliz ali dentro? Quem foi que disse isso? Aí a gente convida aqui para vir conversar e fazer um outro podcast com a gente. Obrigado. Porque a gente acha que é isso. A gente acha que tem que ser um lugar onde você se realiza, onde você é feliz, onde você conhece pessoas especiais e é onde você vai falando o seguinte: que coisa incrível eu entreguei ontem. Espetacular, Soraya. Suelen, que considerações que você gostaria de deixar para essa turma que está vendo a gente, além de tudo que a gente discutiu aqui e enriqueceu e aprendeu junto? Madeira e meninas, eu acho que quando a gente fala sobre burnout, a gente vive muito na nossa mente, né? No passado ou no futuro. A gente tem que começar a viver o agora. O que está acontecendo agora? Né, assim, porque o futuro a gente não tem, o passado já foi, ele não vai trazer tanta energia, então vamos viver o agora, né? Como está o meu corpo, como está a minha saúde, né? Como eu vou me alimentar agora? Então, assim, foco no agora, né? Refletir para o agora, para o hoje, que é só aqui que eu consigo fazer alguma coisa e mudar e ir para frente, né? Acho que é viver o agora. Sensacional, querida Camila. Então, escutando vocês falarem, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu queria realmente deixar um convite, né, para que todos que estão interessados pelo assunto, que olhem para si de uma forma mais integrativa, mais acolhedora, né, que a gente consiga estabelecer dentro do nosso ambiente de trabalho um campo para falar de vulnerabilidade, que a gente saia dessa posição de profissional herói, né, que tem que estar de prontidão para resolver todos os problemas, que a gente pense em nós como nosso maior instrumento de trabalho. Então, se eu quero estar produtivo, porque o trabalho, sim, é muito importante, é uma esfera que enobrece a nossa existência, com certeza. Mas se eu quero me manter produtivo, eu preciso pensar na sustentabilidade dos meus atos, porque a conta chega. Então, se eu me coloco à disposição, sem estabelecimento de limites, sem valorizar as outras esferas que fazem parte de uma forma tão importante quanto da minha vida, essa balança vai desequilibrar. E se ela desequilibrar, isso pode funcionar muito por um tempo, mas isso não é sustentável. Então, eu acho que a gente precisa convidar as pessoas a zelarem pelo seu bem-estar integral. Nós somos seres integrados. Nós não somos uma cômoda com gavetas em que eu abro a gaveta do trabalho e fecho a gaveta da minha vida pessoal. Fecho a do trabalho, abro a do pessoal. E a minha saúde é o artefato primário da minha produtividade. Sensacional. É isso. Gente, esse foi o Ritmocast, falando de burnout, especialmente nos profissionais de TI. Tem muita gente de outras áreas também que adorou esse papo, né? É um papo muito setado para a turma de tecnologia. Esse é para ver com a esposa, com o marido. Exatamente. Obrigado, meninas, pelo papo incrível. Eu que agradeço. Sigam, por favor, as redes sociais da Ritmotech, uma empresa de tecnologia para pessoas, e a qualquer momento a gente está de volta com novos podcasts, com novos conteúdos, e agradecer a turma toda
e dá um caloroso tchau. Obrigado, turma! Tchau, Juízo, se cuide. Valeu! Tchau, tchau. Beijo.